Boa noite, pessoal. Hoje vou fazer uma aula para o projeto Direito em Casa. Espero que dentro dessa aula a gente possa voltar a ter contato aí com a matéria agora de Teoria Geral do Processo e que a gente possa, ou presencialmente ou à distância, por conta dessa questão da pandemia, voltar a termos aulas com frequência. Vamos ver se a UFSC regulamenta isso para que a gente possa voltar a ter aulas tanto de Teoria Geral do Processo, quanto de Processo Civil, quanto de todas as demais disciplinas, porque não faz sentido, na minha opinião, que a gente deixe de ter aulas. No fundo, a gente sabe que alguns alunos podem ter dificuldade para acompanhar as aulas nesse momento, por conta de internet, por conta de computador, mas nesse caso a gente tem como fazer aí um Google Form para saber quem teria essa dificuldade, por exemplo, e aí depois trabalhar como é que a gente poderia fornecer equipamento para os demais alunos. Então eu penso que é importante que a gente se esforce, a universidade se esforce para fazer isso o quanto antes, tá? Muito bem, então na teoria geral do processo nós já falamos sobre processo, concepções de processo no começo do semestre, falamos sobre a bibliografia que a gente utiliza. Eu falei para vocês, por exemplo, a Teoria Geral do Processo do professor Marinoni é um livro que eu indico. Indico também o livro do professor Cândido Dinamarco, mas indico também, obviamente, o meu livro, Teoria Geral do Processo, com o professor Horácio Vanderlei Rodrigues. Professor Horácio, que foi inclusive professor titular dessa disciplina e se aposentou alguns anos atrás, na UFSC. Bom, então, o que eu acho importante dizer a vocês hoje? Continuem estudando em casa as próximas fases do conteúdo que estão, inclusive, nesse nosso livro com o professor Horácio ou nos demais livros, principalmente o restante da parte de ação, porque a gente falou bastante começou a falar sobre ação com vocês, direito de ação. Estudem bastante a parte de princípios constitucionais do processo. Estudem bastante a parte de estrutura do poder judiciário, como é que são os tribunais, como é que funciona o poder judiciário como um todo, o funcionamento, a estruturação do poder judiciário. Estudem Ministério Público, estudem Defensoria Pública, ok? Estudem advocacia, tá? Então, Ministério Público, Defensoria Pública, advocacia, Poder Judiciário, que são todos temas que a gente estuda na Teoria Geral do Processo. Além disso, trabalhem bastante a questão que está ligada com os ramos do direito processual, tá? Então, o direito processual civil, o direito processual penal, o processo administrativo, o processo do trabalho, o processo empresarial, o processo individual e o processo coletivo, né? Então, trabalhem bastante os ramos do direito processual, porque também é algo que vai ser importante, é relativamente simples de estudar isso e vai fazer com que vocês possam ir ganhando tempo, não ficarem parados durante esse período, tá? Ok. Bom, eu separei para falar com vocês dois temas no nosso encontro digital aí de hoje, né? Vamos lá. Primeiro, que eu acho que é muito importante falar da distinção entre processo e procedimento, né? Eu acho que eu já falei sobre isso anteriormente, mas vamos tratar um pouquinho sobre isso agora aqui na teoria do processo, nessa aula de hoje. Então, primeiro, processo é uma disciplina como um todo. O processo, além de ser uma disciplina, é um ramo do conhecimento jurídico e do estudo do direito. Então, quando nós trabalhamos o estudo do processo, a gente pensa em várias normas, da interpretação de normas, o que significa que é necessário haver uma lógica abstrata, porque eu trabalho com ideias, eu não trabalho com exemplos. Todas as vezes que a gente dá um exemplo, deve dar o exemplo depois de passar um conceito. Porque se eu disser que determinado conteúdo é, por exemplo, alguma coisa, eu já estou dando uma concretização porque eu não consigo
passar o conteúdo daquilo. Por exemplo, se eu digo inadimplemento é quando alguém deixa de te pagar ou deixa de cumprir uma obrigação. Isso é um exemplo. Agora, se eu disser o inadimplemento é o descumprimento culposo de uma obrigação contratualmente assumida, né, significa que eu estou dando um conceito, e agora eu vou dar um exemplo. Né? Eu tenho um contrato de locação. O contrato de locação é firmado e a pessoa deve pagar mensalmente as mensalidades, né, o valor mensal da locação. E ela deixa de adimplir em um determinado momento. Então, ela está incidindo nessa hipótese em inadimplemento. Vejam que o que eu estou querendo mostrar a vocês é que a gente tem sempre em direito uma norma que é lógica abstrata. A norma trabalha com lógica abstrata. E quando nós damos o exemplo, nós estamos concretizando, nós estamos pegando aquilo e tratando de uma situação concreta para que as pessoas possam compreender. A concretização é uma maneira didática de fazer com que as pessoas entendam o tema. Muito bem. Então, o processo é norma do direito, é ramo do sistema jurídico. Okay? O processo é, portanto, relação jurídica e toda relação jurídica é uma abstração. E o que nós entendemos é isso, é que ele é uma ideia. É uma norma, sim, mas acima de tudo decorre de uma criação humana. Não é? Então ela é uma ideia. Agora, vejam, o que nós estudamos é esse conjunto de normas instrumentais que constituem o processo, o direito processual. Mas o processo tem uma parte dele, uma parte do estudo do direito processual, que não é de pura abstração, ok? Uma parte do estudo do processo é estudar como nós aplicamos isso no dia a dia. Como nós fazemos, como é que o dia a dia tem feito isso? Vejam, você não está estudando para frente, você está estudando para o passado. Você está olhando como que as pessoas praticaram ou têm praticado isso hoje, mas estão praticando. Não necessariamente como elas vão praticar no futuro e não necessariamente uma abstração. Estudar o dia a dia de como um determinado ramo do direito é aplicado é estudar o procedimento. Estudar a forma como isso é feito é o procedimento. A melhor maneira de estudar o procedimento é o estágio, é a prática, é a vida, é a experiência, porque o procedimento tem caráter empírico. Então, o procedimento é a forma concreta, material pela qual o processo acontece. Vejam, para estudar o procedimento, a impressão que você tem é que você está o tempo todo dando exemplos, porque você estuda o procedimento vivendo o procedimento, olhando ele acontecer na sua frente. Né? Quando você estuda o procedimento, ainda que seja no processo eletrônico, no processo eletrônico você está vendo ali a petição inicial, você está vendo a citação. Os dias vão passando e cada ato processual vai acontecendo devagar e você vai vendo aquilo acontecer. E aí no teu estágio você vai percebendo, agora eu sei processo, porque eu entendi como que acontece o procedimento. Pois é, não. O que você sabe é como é que o procedimento está acontecendo. E as pessoas, na maioria das vezes, quando, especialmente no estágio, vão vendo o procedimento acontecer na frente delas, elas se sentem seguras, porque elas viram aquilo acontecer uma vez e aquilo tende a acontecer de novo, do mesmo jeito. Tende a acontecer de novo. Não, agora eu entendi como é que funciona o processo. Só que, infelizmente, aí elas estão confundindo, porque o que nós estudamos vai muito além do procedimento. Nós estudamos o procedimento, que é uma parte do processo, é a parte externa, concreta, material do processo. Só que nós estudamos todas as normas que guiam o que vai acontecer em cada caso. E essas normas são muito mais complexas. Eu simplesmente saber que vai haver uma contestação, que teve uma citação, não quer dizer nada. Eu tenho que entender as normas pelas quais, por exemplo, pode haver revelia num determinado caso, pelas quais, por exemplo, a citação tem validade ou não numa determinada situação. Eu preciso entender qual é a eficácia da coisa julgada numa determinada situação. Eu preciso saber se o juiz é competente ou não. Então, tudo isso, não adianta eu conhecer o procedimento se eu não estudar a norma processual, né? Então, o processo é tanto a realidade fática e empírica, quanto o dever ser, quanto a norma. O processo é o conjunto de tudo isso. Né? É o que nós estudamos. Mas ele é preponderantemente norma. Como eu disse anteriormente, ele é preponderantemente norma. Agora, o procedimento é uma parte do processo, mas é uma parte fática, é uma parte que a gente vive do processo
no dia a dia. É aquela parte do processo tangível que você está vendo acontecer e, portanto, tende a ser mais fácil de compreender, mas que, especialmente quem estagia, infelizmente, na maioria das vezes, quem estagia pensa que só porque conhece o procedimento, ou está vendo o procedimento, está conhecendo determinados procedimentos, agora eu sei o processo. Né? Quando, na verdade, você começa a se sentir mais seguro para estudar cada vez mais o processo, porque você vai entender melhor agora a disciplina do que se você não tiver feito estágio, claro, né? Ou não tiver estudado casos concretos. Mas o processo não se limita ao procedimento, ok? Isso é o ponto central. Então, é muito comum as pessoas, alguns autores dizerem que o processo é a relação jurídica. Não, na verdade, o processo diz respeito a toda a disciplina, tudo aquilo que nós estudamos. Preponderantemente é uma série de ideias, princípios, normas, portanto. E, consequentemente, essas normas dizem respeito a como nós vamos interpretar vários atos jurídicos que acontecem dentro de uma relação jurídica processual. Ou seja, ele é muito mais do que isso. Porque ele, além de tudo isso, é também, ainda que eu não diria majoritariamente, eu diria que é em menor grau, mas ele é também o procedimento. Né? Ele engloba também o estudo do procedimento. Porque o estudo nessa circunstância do procedimento é o estudo de como é que, de uma forma ou outra, você vai agir dentro do processo. Tá? Então, é algo realmente também muito importante. Como é que, numa circunstância ou outra, você vai e você deve agir dentro do processo. Tá? Isso é o estudo do procedimento também. Tá? Muito bem. Então, imaginem que você acorda de manhã, vai ao toalete, faz aí as tuas lava o rosto, escova os dentes, etc. Depois você vai até toma um banho, se veste, faz o teu café. Vejam, esses são atos concretos. O processo, sob o prisma procedimental, acontece com atos concretos, como é a nossa vida no dia a dia. Tá? Agora, tudo aquilo que a gente, enquanto eu acordo de manhã, escovo os dentes, lavo o rosto, tudo aquilo que eu estou pensando enquanto eu faço isso, tudo aquilo que são ideias, tudo aquilo que versa sobre hipótese, tudo aquilo que é reflexão, raciocínio de como fazer, de como agir de uma forma ou de outra, tudo isso é processo, né? É o dever ser, como as coisas deveriam ser, de como é que elas deveriam acontecer, o que eu estou pensando enquanto isso, né? Então, não é só aquilo, sob o prisma da nossa disciplina, não é só aquilo que acontece sob o prisma do rito, que é importante, mas também de que forma nós podemos pensar para fazer com que esse rito aconteça, né? Afinal de contas, se você escovou os dentes antes de tomar o seu banho, é porque você refletiu e tomou uma decisão em relação a isso. Se você lavou o rosto antes de escovar os dentes, você tomou uma decisão, você tinha motivo para fazer isso. Então, todas as ideias que estão ligadas com isso é o que nós estudamos também, tá? Muito bem, essa distinção entre processo e procedimento é importante. Vejam, por vários motivos, principalmente porque vocês em várias provas para concursos vão precisar disso, vão entender a distinção quando vocês estiverem no dia a dia profissional, mas também é importante porque, a respeito do procedimento, os estados brasileiros podem legislar. De novo, a respeito do procedimento, os estados brasileiros podem legislar. Ok? Então, cada estado, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, cada estado pode ter o seu código de procedimento, ok? Porque o procedimento segue as regras gerais de processo, mas ele pode acontecer, vez ou outra, de forma distinta. Então, a maneira como em cada estado isso vai acontecer é procedimento, o estado pode legislar sobre isso. No entanto, vejam vocês, a respeito do direito processual, a respeito dessas normas gerais que você tem que seguir e que serão interpretadas pelos operadores do direito como um todo. Então, a respeito dessas normas gerais, direito processual, só a União pode legislar, ok? Só a União.
Claro, se eu tenho normas gerais procedimentais no Código de Processo Civil, todos os demais códigos de procedimento estaduais vão ter que respeitar também, né? Eu tenho que ter uma petição inicial, eu tenho que ter uma citação, eu tenho que ter uma contestação. Mas fora isso, todas as demais questões, formas de fazer, por exemplo, de que maneira que as partes podem fazer, regulamentar melhor um negócio jurídico processual, né? Quando que as custas são pagas, é antes da distribuição, é depois, uma série de coisas que estão ligadas também com o procedimento, que eu posso ter regulamentado isso pelos estados, ok? Então vejam que essa distinção também tem esse cunho, esse segundo cunho prático, ok? Muito bem. Então esse é o primeiro ponto que eu separei para conversar com vocês hoje. O segundo ponto é uma outra distinção que eu acho que é importante tratar. Eu sugeri que vocês estudassem ramos do direito processual, né? Então o processo civil, o processo penal, entendesse o processo administrativo, o processo do trabalho, o processo empresarial. Então, estudassem ramos do direito processual. E a respeito desses ramos, eu tenho uma distinção que é muito importante, tá? Que é a distinção entre direito processual constitucional e direito constitucional processual, ok? De novo, a distinção entre direito constitucional processual e direito processual constitucional, ok? Essa é uma distinção importante também, ela costuma cair em provas. É algo que o operador do direito como um todo, que lida bem com o processo, precisa estar ciente, precisa conhecer, tá bom? Então vamos lá. Direito constitucional processual, tá? Direito constitucional processual diz respeito a normas de direito processual, ok? Normas de direito processual que foram inseridas na Constituição Federal de 88 pelo fato de o Constituinte entender que essas normas eram muito importantes, que elas tinham que ser respeitadas. São normas de direito constitucional processual, ou seja, a ênfase está no processual, que é o que vem por último. Está na Constituição, mas vem do direito processual, ok? Então, essas normas são, por exemplo, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, vários princípios do direito processual que foram colocados dentro da nossa Constituição, ok? A licitude das provas, então a prova tem que ser uma prova lícita, não pode ser contrária ao sistema jurídico. O contraditório tem que ser sempre respeitado, eu não posso decidir sem ouvir a parte contrária. O contraditório é muito importante no âmbito do direito processual e especialmente o contraditório substancial, né, que eu já falei um pouco para vocês no começo do semestre. A ampla defesa é muito importante, né? Eu não posso cercear a defesa da parte a respeito dos temas no âmbito do direito processual. Então a gente vai estar estudando também a ampla defesa. Todos esses princípios e normas de direito processual, portanto, que foram colocadas dentro da Constituição Federal, elas não são oriundas do direito constitucional, elas são normas processuais, mas foram colocadas dentro da Constituição Federal porque o Constituinte achou, o legislador Constituinte achou, que eram normas muito importantes e elas tinham, portanto, que ser colocadas dentro da Constituição Federal. Isso é direito constitucional processual, tá? Muito bem. Agora, o direito processual constitucional também existe, ok? Não se pode confundir. O direito processual constitucional, chamado processo constitucional, tá? É uma disciplina que vocês vão ter, inclusive, na 10ª fase do curso de Direito da UFSC, tá? Processo constitucional, direito processual constitucional. O direito processual constitucional diz respeito aos remédios processuais que visam garantir direitos fundamentais. Visam a garantia de direitos fundamentais. São remédios processuais. São normas, são institutos, vamos colocar assim, né? São institutos do direito processual que visam garantir direitos fundamentais, tá? Previstos na Constituição, claro, né? Direitos fundamentais. Não, claro, porque você pode ter direitos fundamentais fora da Carta Constitucional pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, mas a maioria deles está na Constituição, tá? Então, é o chamado processo constitucional. Existem ações, institutos processuais, que têm o objetivo de garantir esses direitos previstos, na maioria das vezes, na Constituição, tá bom? E quais são esses temas de processo constitucional? Vamos lá. Mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, ações coletivas, ação civil pública, ação popular, ok? Então, essas ações que são
remédios processuais que visam a garantia de direitos considerados fundamentais. No caso do mandado de segurança, é o direito líquido e certo que você visa garantir. No caso do mandado de injunção, você visa, na verdade, que você regulamente uma matéria que não foi regulamentada, né? No caso do habeas data, por exemplo, você visa obter informações suas que estejam em dados em bancos de dados públicos, ok? No caso da ação civil pública, você visa tutelar o interesse, os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos, um grande interesse público, que são também direitos fundamentais, com legitimados específicos previstos na Lei 7347/85, que é a Lei da Ação Civil Pública, né? E aí nós temos todo o processo coletivo, que está muito ligado com o processo, né, que faz parte do processo constitucional, porque o que nós temos na nossa disciplina de direito processual, civil especialmente, é apenas o processo individual, né? Mas nós temos todo um direito processual coletivo no Brasil também, que é formado pela Lei da Ação Civil Pública 7347/85, ok? Lá no artigo 21 dela, faz o sistema dela, com a parte processual do Código de Defesa do Consumidor, tá? Que é a Lei 8.078 de 1990, lá no artigo 103 e seguintes, ali, artigo 81 e seguintes, tá? Do Código de Defesa do Consumidor. Ali não é direito do consumidor mais, é direito processual coletivo, a partir do artigo 81. Então, nós temos todo um código de processo coletivo. E isso também é o processo coletivo. Um tema, né, as ações coletivas de direito processual constitucional, processo constitucional, ok? Então, vejam que esses temas são estudados por vocês na 10ª fase, são procedimentos especiais sempre, fogem do procedimento comum que vocês estudam no processo civil comum, né? São temas, portanto, muito importantes para a tutela de direitos que o sistema jurídico considera essenciais, e é por esse motivo que a gente tem todo um ramo do direito processual que lida com esses procedimentos, que é o processo constitucional. Também é estudado no processo constitucional as ações que visam controle de constitucionalidade. Vocês já estudaram um pouco isso antes, né? Que é chamado de processo objetivo, não processo coletivo, mas sim processo objetivo, ok? Que são a ADI, a ADC e a ADPF, né? A ADI, ação declaratória de inconstitucionalidade, a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? O procedimento dessas... Vocês já estudaram o que são essas ações e quais são os legitimados em direito constitucional, mas vocês ainda não estudaram como que é o procedimento em cada uma delas, de que forma que acontece, qual recurso que é cabível, quais são as regras processuais dentro de cada uma delas. E isso vocês estudam também na 10ª fase, tá? Então, vejam que uma coisa é o direito constitucional processual, outra coisa é o direito processual constitucional, não confundam, entendam bem essas diferenças, né? Nos livros também, para que vocês tenham clareza daqui para frente também com relação a isso nos estudos de direito processual, tá? Muito bem, vou lembrar o meu e-mail, qualquer dúvida de que vocês tenham com relação a essas exposições, né? O meu e-mail é lamy, com y, lamy, @l de laranja, f de faca, lamydenovo.com, ok? Então, se vocês tiverem com relação a esses pontos que a gente tratou hoje, para a gente já ir tratando um pouco mais da matéria, dúvidas, né, eu fico à disposição para responder. Lembrando sempre que, para quem quiser já ir estudando a matéria na ordem do restante do semestre, né, espero que a gente consiga regulamentar logo essa questão, inclusive das horas, para trabalhar com vocês essas aulas. É importante que vocês estudem direito de ação, estudem ramos do direito processual, ok? Estudem princípios do direito processual, como eu falei, princípios constitucionais do processo. Estudem a estrutura, Poder Judiciário, a estrutura do Poder Judiciário Nacional como um todo, as garantias do Poder Judiciário, né? Tá? Estudem depois Ministério Público, estudem depois Defensoria Pública, estudem depois a advocacia, a função da advocacia, a importância, o papel dela na sociedade, ok? E aí depois, se vocês ainda puderem, estudem
Acesso à justiça é um tema muito importante para a gente pensar e entender o acesso aos direitos como um todo no sistema jurídico brasileiro. Estudem o acesso à justiça, tá? Tem também o nosso livro, etc. E se ainda der tempo ao final, estudem toda a parte que versa sobre a gente pensar o direito processual na perspectiva dos direitos fundamentais. Quer dizer, qual é o papel do direito processual na tutela dos direitos fundamentais, né? Que nós também temos, a maioria dos livros fala sobre isso, né? Os livros de teoria do processo, para refletirem sobre essas questões, tá? Especificamente sobre a teoria do processo, o que eu acho importante dizer é, teoria do processo como disciplina, lembrem disso, a gente falou antes, mas é importante deixar claro, é a disciplina que versa sobre as principais ideias basilares e originadoras do direito processual. Não existe uma teoria do processo e também não existe uma teoria aplicável a todo o direito processual, né? Aí é muito comum o pessoal perguntar, puxa, mas então por qual motivo o nome do livro do professor é Teoria Geral do Processo, né? É porque esse é um nome clássico que se dava para isso. As pessoas continuaram a chamar. É muito comum em direito você ter uma tradição e continuar a chamar, né? Mas uma das coisas, inclusive, que eu tenho discutido com o professor, por exemplo, Horácio, que é coautor do livro comigo, é se a gente não deveria mudar o livro para Teorias do Processo, né? E não para Teoria Geral do Processo. Exatamente para atualizar isso. Então é uma coisa para a gente discutir até com o nosso editor, que seria mais didático no sentido do que a gente estuda, né? Por isso que eu passo para vocês as ideias de Kiovenda, de Carnelucci, de Calamandrei, né? De Vac, quando a gente fala de ação, mas que são autores que no seu tempo tiveram ideias importantes, que marcaram, até hoje marcam a cabeça e a concepção dos principais temas do direito processual, mas que hoje nós lidamos um pouco com a ideia de cada um deles, né? É exatamente esse mosaico de ideias que forma todo o direito processual, além das normas atuais do direito processual, operativas, tanto regras e normas e principiológicas, quanto a própria vivência do procedimento que fazem parte da nossa disciplina, ok? Muito bem, pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês, então, desejar a vocês bons estudos aí durante esse período da pandemia, parabenizar o Centro Acadêmico pela iniciativa de fazer esse projeto Direito em Casa, tá? Como eu já coloquei meu e-mail para vocês, né? lami@lflami.com, para mandarem dúvidas com relação a essa parte da matéria também. E aí vamos ver também com o Centro Acadêmico, com relação a isso, as demais questões que a gente possa estar fazendo aí para ir eventualmente mandando mais aulas e desenvolvendo o restante do conteúdo, ou se a UFSC vai regulamentar essas horas também. Vamos ver com atenção e de que forma que eles vão estar fazendo isso, tá? Muito bem, então, acima de tudo, cuidem-se, na medida do possível fiquem em casa, né? Saúde para todos nós, cuidem da cabeça, porque é importante que a gente fique bem nesse momento, né? Manter o moral alto, saber que tudo vai ficar bem mais cedo ou mais tarde, vai dar tudo certo, acreditem nisso, então cuidem bastante da saúde também, tá? Obrigado pela atenção e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.